Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br, onde você pode conferir as nossas reprises. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por esse encontro diário, todos os dias, na hora do café da manhã, às 7 da manhã, no sábado, às 7h30. No programa de hoje nós temos o prazer de receber o diretor do DENIT no estado do Rio Grande do Norte, o Dr. Walter Fernandes, a quem agradecemos a presença. Tudo bem, Dr. Walter? Tudo bem, Pedro. Bom dia para todos. Prazer recebê-lo. Eu soube que tem novidade em relação ao gancho de Igapó. Já foi contratado, já tem empresa vencedora para começar as obras? Foi feita a licitação já, através da RDC, e já tem empresa vencedora. Nós vamos agora fazer a papelada para fazer a contratação da empresa para iniciarmos a obra. Já se sabe quando iniciará as obras? Olha, geralmente isso leva 30 dias para a contratação. Como essa obra ela tem um impacto muito grande ali no trânsito, nós vamos fazer toda uma acomodação de desvios de tráfegos na região. Então a gente deve começar agora esse mês já a providenciar esse desvio para que a gente possa ter o menor impacto possível, justamente, tanto no cronograma da obra, quanto também no fluxo ali de veículos, para que não haja tanto atraso ali. Já imagina quais serão as soluções? Porque ali de quase todos os lados tem pontos comerciais, né? É muito importante, inclusive, essa divulgação pelo seguinte, porque nós estamos fazendo uma desapropriação de algumas áreas lá, de pequenas áreas que vão interceder diretamente no viaduto e outras áreas que nós vamos pavimentar, deixando condições para os caminhos de serviços que vão ser feitos durante a realização da obra. Dr. Walter, aqui no município de Parnamirim, quando do advento da duplicação da BR-101, chegou a duplicação dentro da cidade e aí as coisas pararam, justamente em função dessa questão da desapropriação, que me parece que é uma burocracia interminável. No caso de Parnamirim, ele não terminou. Corre-se o risco no gancho do Igapó ter também essa demora, atraso de obras em função da questão de indenização, de burocracia, do proprietário que recorre e aí cria-se um imbróglio jurídico muitas vezes? Nós estamos providenciando, o DENIT, ele faz tudo dentro da legalidade, com todas as documentações necessárias. Nós estamos tentando fazer, deveremos fazer inclusive um convênio com o Exército Brasileiro, para que ele cuide, que ele tenha uma sessão hoje, sessão de relocação e desapropriação, para que a gente faça através de um convênio de cooperação, para que se providencie essas desapropriações. Eu acredito que vão ser bem mais rápido. O DENIT faz todos esses laudos, a avaliação e paga e faz a desapropriação. Então, eu acredito mesmo que, quanto a esse aspecto de desapropriação, nós vamos conseguir ter um êxito, digamos, num curto prazo de tempo. Enquanto isso, a obra vai andando de acordo com o cronograma que for se estabelecendo e as frentes forem sendo abertas. E também tem o know-how dos empecilhos, no caso de Parnamirim, deverá servir como know-how para agilizar do outro lado da cidade de Igapó. Se você pegar um empreendimento total, não só de Natal para Parnamirim, de uma forma geral, de Natal até a divisa com a Paraíba, nós tivemos poucos problemas. Foram mínimos, se você considerar o número de desapropriações que foram feitas em ao longo da BR-101. Então, e foi exatamente também com a participação do Exército que foram feitas essas desapropriações. O que é importante é que a gente atenda todas as questões de documentação, legalidade, e que haja toda uma parceria, inclusive com a própria Justiça, para que a gente possa ter um êxito nessa obra, que é uma grande obra, no caso do viaduto lá de Igapó, que vai ajudar muito, inclusive, no acesso ao novo aeroporto. Tem alguma ligação, não sei, isso aí talvez não fosse da responsabilidade do DENIT, mas talvez o senhor tenha conhecimento, alguma ligação entre o gancho de Igapó e a ponte, o acesso da ponte Nilton Navarro? Porque me parece que os acessos da ponte indo pela Zona Norte não caminharam bem. Não, veja bem, o acesso hoje, se você for direcionar a Igapó, está diretamente ligado à ponte de Igapó. Não é? Só que houve uma expansão grande
principalmente na Zona Norte, um desenvolvimento bastante elevado, e a mancha urbana ela se estendeu cada vez mais. A ponte Forte Rizinha foi feita, executada, é uma grande obra, para resolver justamente esses problemas, não só ligados à questão da Zona Norte em si, como também do fluxo para as praias da região norte. O gancho de Igapó, que é o famoso gancho de Igapó, que é o entrocamento ali em São Gonçalo, ele está, de certa maneira, diretamente ligado àquele fluxo que a gente chama Avenida Tomás Landim, cuja opção de tráfego é muito importante, porque vai também, além de se dirigir para as praias de Tremóis, também para Ceará-Mirim e agora diretamente para o acesso, nos acessos norte do aeroporto, que é a BR-406. Quer dizer, ele atende logo num primeiro momento, Natal, São Gonçalo e Extremóis. Na sequência, Ceará-Mirim, e aí segue a estrada agora duplicada, está sendo duplicada, né? A estrada 406 ela está em estudo ainda para duplicação. Primeiro nós vamos fazer a 406 ali até Ceará-Mirim, João Câmara, um CREMA que se chama, um contrato de manutenção, com melhoramentos, passarelas, terceira faixa, e estamos realizando um estudo de duplicação. Duplicação está sendo feito delegado, uma obra do governo do estado, dali, do girador que vai da 101 para Extremóis, né, dá então, 6 quilômetros até o acesso. Isso aí você tem delegado do estado. É somente até entrar no aeroporto. Isso, acesso à entrada do aeroporto, porque dali da BR até o aeroporto você ainda tem que ter um acesso, para ver se é um acesso ainda de aproximadamente 8 quilômetros. Mas existe um estudo para prosseguir até essa duplicação, até, nessa primeira etapa, até João Câmara e depois até Macau. Mas o senhor acha que ainda é nesse mandato da presidente Dilma, não? Olha, o governo federal tem investido muito. E nesses últimos dias, apesar de, eu quero até aqui fazer uma colocação, de ter um pouco de calma, mas graças a Deus as licitações todas estão sendo realizadas dentro da maior transparência, o maior cuidado possível, e as contratações estão aparecendo. Poderia ter sido por antes, o governo federal tem investido bastante no Rio Grande do Norte. Essa daí é mais uma questão do governo federal. Então, o gancho de Igapó, essa duplicação, a reta Tabajara, a BR-101, os projetos da reta Tabajara até a divisa com o Ceará também, está vindo uma equipe, você tem uma ideia, de mais de 15 engenheiros da sede, para que a gente possa fazer um anteprojeto que vai ser através de RDC integrado, que são 281 quilômetros. Então, o governo federal tem investido bastante no Rio Grande do Norte. O que é RDC? O senhor poderia nos explicar? É o regime diferenciado de contratação. Isso significa mais rapidez? Essa maior celeridade na licitação e, consequentemente, na contratação, e também uma maior responsabilidade ou melhor performance na execução dessas obras. Pedir licença ao senhor, os nossos telespectadores, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltaremos em 1 minuto conversando ainda com o diretor do DENIT no estado do Rio Grande do Norte, o Dr. Walter Fernandes. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local.
A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você, em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje conversando com o Dr. Walter Fernandes, que é diretor do DENIT no estado do Rio Grande do Norte. No bloco anterior, nós estávamos falando da duplicação, do estudo para a duplicação da reta da Tabajara, onde ele falou uma palavra aqui que, para mim, pareceu o nome de remédio bem difícil. É RDC-CI, né? O senhor me falou no intervalo. CI, exato. O que é, doutor Walter? CI é contratação integrada. É um regime diferenciado de contratação. O que é isso? Se faz um anteprojeto, onde você define várias diretrizes que você pode fazer naquela rodovia. E, em relação às obras de artes especiais, são as pontes, viadutos, você realiza algumas sondagens e define. A empresa, ela se consorcia com empresas consultoras e apresenta um projeto executivo, quer dizer, não é feita a licitação só com o executivo, é feito com anteprojeto. Então, esse projeto executivo, ela diz qual é a execução, respeitando o escopo dos serviços que ali estão propostos e os valores correspondentes, ela faz a proposição para a execução da obra. Então, é uma parceria mais intensa, que visa a eficiência mais da contratação, consequentemente, com a melhor performance na execução da obra e no resultado que será obtido com essa execução. Isso, para nós que precisamos passar dirigindo de carro, significa dizer o seguinte, que não vai ficar tanto tempo com a estrada em obra. Ela terá mais agilidade no que diz respeito ao cronograma, início, meio e fim. Um dos grandes problemas, você tocou num ponto muito importante, na execução da obra é prazo. O que é um contrato de obra? Prazo, preço. E o objeto dele o que é? É a execução com qualidade daquele serviço que está feito. Então, o prazo, ele é eficiente. Então, espera-se com isso, inclusive, porque na hora que você está executando com prazo, você está economizando. Até pelo que você falou. Primeiro, você está dando condições. Se nós estamos fazendo uma obra que é para resolver um problema de fluxo, de trânsito elevado, como é hoje a reta ou a BR-304, você também está economizando tanto para as pessoas, os usuários, também e executando no prazo, você está economizando também para o poder público, vocês diminuindo essas questões de reajuste, de obra, que é muito importante. Então, o poder público, ele inova muito. E o DENIT o governo federal tem procurado, tem dado todo apoio à direção, ao Ministério do Transporte, tem dado todo apoio ao DENIT no sentido de que essas obras possam ter a celeridade, maior eficiência. Qual é a palavra-chave em obra pública? É eficiência. Esse é um ponto que, no caso, estamos em ano de eleição, que a presidente Dilma mais apanha da oposição é falando que as obras começam e não terminam. Olha, eu acho que o DENIT é raramente uma obra que fica... Eu até, assim, no primeiro momento, eu desconheço. Você pode ter obras com atraso, mas o governo federal tem apostado muito. Eu acho que a estrutura, inclusive, do DENIT hoje tem sido reforçada continuamente pela ação firme da Presidente da República nesse sentido, de melhorar as condições do DENIT. E vocês basta olhar todas as nossas condições hoje, por exemplo, nossas rodovias federais, que a gente ainda não alcançou um estágio de excelência, mas tem tido uma manutenção adequada e licitações a tempo e a hora para que a gente possa dar uma resposta ao usuário. Porque, praticamente, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte, a maior logística existente é rodoviária. É o que nós temos, né, do apoio logístico. Então, hoje o Rio Grande do Norte tem mantido essas estradas e com todos esses projetos que estão sendo alavancados, que aqui foram citados, tanto da região metropolitana, essas obras, como a da 304, além também tem a licitação da 437, que é uma rodovia que liga a BR-405 até a divisa com o Ceará. Essa rodovia, ela vai, digamos assim, tornar melhor o caminho, interligar o Vale do Apodi e o Vale do Jaguaribe, né? Que são as regiões de irrigação. Agora, com o DENOX trabalhando em cima da barragem de Santa Cruz, a questão da fruticultura, do grande desenvolvimento que aquela região do Apodi vai ter,
Então você vai ter... precisar de escoamento, fluxo, né? Exatamente, escoamento, de tráfego, vai ter de vias, ou seja, de logística suficiente para atender as demandas. Doutor Walter, o senhor Isso falou... quer dizer desenvolvimento também, né? O senhor fala... É claro. E nós não tocamos também, Pinto, numa questão muito importante. Pois não. Ontem eu estava conversando. Agora mesmo, empregos na região metropolitana. Esses contratos vão gerar bastante emprego. Você tem que dizer, o porte dessas obras, elas, se eu puder comparar aqui rapidamente, é o número de empregos diretos, praticamente, que o Arena das Dunas também forneceu nesse período, e o aeroporto. Então você vê como é importante esse desenvolvimento, não só para resolver as questões de logística, de transporte, como também para a questão de fomentar os empregos. É verdade, isso impacta, a empregabilidade, ela impacta positivamente no comércio como um todo e aí gira, né? Aí irradia toda uma cadeia de circulação, né, que Perfeito. pode trazer um desenvolvimento maior para o Estado e para o Brasil. Perfeitamente. O senhor falou uma palavra que ela é muito cobrada do setor, que os políticos gostam de usar muito quando eles estão, por exemplo, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, se referindo a um outro, é Vossa Excelência. Eu vou tirar o Vossa e pegar a Excelência que o senhor falou numa resposta anterior, de buscar a excelência em relação às rodovias. O DENIT tem uma meta de busca dessa excelência? O DENIT tem se preparado muito. O governo de 2002 para cá, o governo federal, ele tem se reestruturado. Novamente passou-se a ter políticas públicas. E com as políticas públicas, o reforço na sua estrutura. O que é a estrutura? Capacitação dos funcionários, melhor desenvolvimento para os funcionários, melhores condições de trabalho, né? Recompor o Estado como um fomentador, como um planificador das ações governamentais, em parceria com os empreendimentos e a iniciativa privada. O poder público, ele está se estruturando cada vez mais, e isso a gente olha em todos os setores, principalmente nessa hora de estrutura. O problema é que a defasagem era grande em todo esse custo Brasil, há quantos anos nós tivemos que falar. Mas as obras e os planejamentos existentes, eles visam e buscam principalmente corrigir esse déficit que existe em relação à questão do custo Brasil, dando condições para que as estruturas que cuidam disso, como o DENIT, possam estar aparelhadas para enfrentar esses desafios. Doutor Walter, pedir licença ao senhor mais uma vez e aos nossos telespectadores. No próximo bloco, nós vamos falar dos investimentos aqui na cidade de Natal, na cidade de Parnamirim. A gente volta em um minuto. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sábado aqui pela telinha da Band. De segunda a sexta às 7, no sábado, para você acordar um pouquinho mais tarde, às 7h30 da manhã, tomar o café mais sossegado, acompanhando aqui os nossos bate-papos no Conexão Potiguar.
No programa de hoje nós estamos conversando com o Dr. Walter Fernandes, que é diretor do DENIT no estado do Rio Grande do Norte. Dr. Walter, eu prometi para os nossos telespectadores que neste bloco a gente falava um pouco aqui da cidade do Natal e da cidade de Parnamirim. Tem viadutos aqui, né? Aqui em Ponta Negra, me parece que é a duplicação do viaduto de Ponta Negra. Temos um outro em Nova Parnamirim, ali onde é aquela confusão envolvendo a Maria de Lacerda, Maria de Dolores e também para poder atravessar para a cidade satélite. Queria que o senhor falasse dessas soluções. Essa obra aí é a obra remanescente e complementar da BR-101. Que a BR-101, quando iniciou, são 2 lotes, e esse lote é o lote 1, que era o lote que estava com o ISES, e agora a gente complementou com essa licitação que já tem também uma empresa, um consórcio vencedor, que foi justamente um RDC também de contratação integrada nesse caso aí. Olha, eu queria registrar, antes de começar bem diretamente a falar nisso, que é muito importante. Por que essas coisas também acontecem? Por esse apoio que o governo federal tem dado à estrutura do DENIT. Então, a equipe técnica hoje, por exemplo, do DENIT do Rio Grande do Norte, então vamos falar aqui porque nós estamos numa questão local, é uma equipe que tem dedicado ao trabalho. Sem a equipe, você não iria. Então, essa valorização. Para vocês terem uma ideia, o DENIT fez um concurso, e esse concurso ano passado... Precisa de gente especializada. Gente especializada, engenheiros, técnicos... O que mudou nesses últimos, né, em termos de pessoal? Eu vou dar um exemplo bem claro. Vamos lá. A superintendência, o ano passado, em julho, ela tinha 51 funcionários. Com o concurso que o DENIT fez e com o apoio da Direção-Geral do Ministério, entraram 30 funcionários novos, são 33, mas teve uma questão de aproveitamento do concurso, quase uma outra superintendência. Então esse pessoal está se adaptando, se capacitando, adequando-se ao poder público, porque já sabe-se que eles estão capacitados uma vez que passaram um concurso, que foi um concurso muito difícil. Além disso, toda a estrutura de fiscalização, de acompanhamento, nós temos uma missão de executar, de planejar, supervisionar, executar, além de atender os órgãos de controle, porque todas as obras do DENIT, elas são fiscalizadas, elas são acompanhadas. A rede de controle, quem é a rede de controle? TCU, Tribunal de Contas da União, que é muito importante, a CGU, que é uma grande contribuição através da fiscalização da normativa, sobre os dados, procurando todos os órgãos, procurando maior eficiência na execução das obras. Além disso, você ainda tem aqueles aparelhos que nos dão a sustentação da defesa do Estado, tipo a Procuradoria Federal. Então, são todos, o poder público ele não é uma coisa isolada, são equipes que funcionam em entender isso. Então, vamos diretamente para a questão que você me perguntou sobre a BR-101, ou seja, as obras remanescentes e complementares da BR-101, que já tem um vencedor. Essa obra ela vai de Ponta Negra, do viaduto de Ponta Negra. Vai duplicar aquele viaduto, é isso? Não, o viaduto já está duplicado. Vai fazer o quê, então? Ali, não, do viaduto não tem. Vai ter um viaduto ali em Neópolis. Sim. Porque você vai criar uma via expressa. Então você vai ter 6 viadutos. Onde é que vão ser esses viadutos? Um em Neópolis ali, certo? Outro em frente a Bel Cabral, certo? Outro, uma passagem inferior em frente a Maria Lacerda, que era dizer, em desnível, né, por baixo, um outro viaduto em Emaús, um outro viaduto no Parque Aristóteles Fernandes, um outro viaduto, para quem conhece Parnamirim ali, um pouquinho mais na frente da Rua Clementino Câmara, e um outro viaduto na entrada para Pium. Fora isso, ainda vai ter 5 passarelas e vamos ampliar todas as vias marginais, aumentando a capacidade, o nível de serviço de toda essa extensão. Com isso, a gente vai acomodar as paradas de ônibus, principalmente o intermunicipal, os ônibus municipais de Natal, de Parnamirim, com paradas específicas, paradas de ônibus. Com abrigos, inclusive? Com abrigos simples. Onde as pessoas ficam muitas vezes na chuva, no sol. Exatamente, com abrigo. Isso tudo de acordo que nós vamos sentando, quando for entrando os projetos, para fazer os projetos executivos, tanto com a prefeitura, quanto com o Estado, que é o intermunicipal, a prefeitura
com seus questões municipais, o Estado que tem o intermunicipal. Então, tudo isso em acordo. E outra coisa, Pinto, o que é importante é a nossa preocupação, a preocupação do DENIT, dos técnicos do DENIT, em não estar interferindo dentro das áreas do município. A obra, praticamente, ela é toda dentro da faixa de domínio do DENIT. Quando se afasta em algum ponto, ela vai feita a desapropriação e ela se incorpora novamente à faixa do DENIT. Então, essas ampliações, elas vão dar, você ter uma ideia, se nós calcularmos mais assim, 30% a 40% só nas faixas de tráfego das marginais interligadas, vai desafogar em torno de 30% do tráfego que é hoje. E os viadutos que vão ser construídos vão acabar com todos os semáforos, ou seja, você teria uma via expressa praticamente, que você passa nos viadutos, tirando todo o sufoco existente hoje dentro da área sul de Natal e da região metropolitana. Essa coisa de botar semáforo e até lombada em pista dobrada, como tem em São José do Mipibu, é uma coisa muito complicada, né? Não, quer dizer, se faz um trabalho maravilhoso, mas na hora H, acho que faltou ali talvez o que vai ser feito em Nova Parnamirim, né? Vai ser feito um túnel, é isso? Nova Parnamirim vai ser em frente a Abel Cabral, um viaduto, e na Maria Lacerda uma passagem inferior, que a gente chama de passagem inferior. Passagem inferior é passagem em desnível. Olha, não é exatamente um túnel, né? O que a gente tem que também compreender é que as cidades, elas cresceram. E as manchas, o poder público não planejou adequadamente e as pessoas foram ocupando. Tanto em questões assim de empreendimentos, quanto das próprias residenciais. Mas isso não é aqui só, isso é no Brasil todo. Então, nas regiões metropolitanas, nós temos esse tipo de problema. Que com isso nós vamos resolver. Porque, nós conseguimos preservar nossa faixa de domínio. Isso foi muito importante. Se você olhar de Parnamirim até o viaduto de Ponta Negra, se você medir ali através do eixo, há uma preservação. Há uma preservação dessa faixa de domínio que possibilitou se colocar esses novos equipamentos agora. Porque na hora que você vai desapropriar, realmente você tem que desembolsar. Você queira ou não queira, você está atingindo algumas pessoas. Deslocando pessoas. Inclusive em algumas estaduais, ali como é o caso da Maria Lacerda, não tem mais calçada, não preservou isso que o senhor está chamando de faixa de domínio. As pessoas terminaram construindo no limite da pista, ou seja, não existe calçadas. Doutor Walter, tem assuntos ainda para um outro programa. Nosso tempo acabou, lhe passo o Jornal Potiguar Notícias. Muito obrigado, ao mesmo tempo que agradeço a sua presença aqui no Conexão Potiguar. Muito obrigado. Olha, eu agradeço e a manchete de olho nos prazos. Então, o prazo foi um tempo, né, por coincidência. Muito obrigado, Pedro. O nosso prazo aqui acabou. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado a você que nos acompanha. Até mais.